Boa noite. Mais ou menos, né, Pedro? Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Bom, nós trazemos aqui algumas reflexões, coisas leves, para que a gente analise quando estiver lá fora. Aqui nós só vamos buscar subsídios para quando estivermos lá fora, pensarmos como fazer. E a ideia que nós colocamos aqui do título seria consequências. Ou seja, tudo que acontece, tudo que se movimenta gera algo. E em sinônimos nós encontramos lá que consequências são efeitos ou resultados de algo. Que esses sinônimos podem ser efeitos, resultados, frutos, produtos, decorrência, repercussão, desfecho, enfim, uma série de coisas. E a doutrina espírita vem nos informar que as nossas ações têm repercussão. Mais ou menos no mesmo padrão, no mesmo foco, mesma maneira. Então nós pegamos uma obra aqui para começar. Eu imagino que todo mundo aqui já fez o ESD 1, o ESD 2, o ESD 3, já sabe sobre Deus, já sabe sobre os espíritos, que nós somos espíritos, que há comunicabilidade mesmo quando nós desencarnamos, né? Isso tudo vocês já sabem. Então vamos lá. Causas atuais das aflições. Isso é brincadeira, tá, gente? Se alguém está vindo pela primeira vez, a casa certamente oferece algum material e a doutrina também, para quem quer buscar informações a respeito disso. Até para trazer para dentro de cada um razões para se movimentar em um determinado sentido. Vai para a esquerda, vai para a direita, por que vai para a esquerda, por que vai para a direita, por que eu vou fazer o bem, por que eu não vou fazer o bem, o que isso traz para mim. Então, são situações, né? E aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, aliás, a gente usa todas as segundas-feiras na nossa casa, há uns 12 anos aproximadamente, a gente enfoca o capítulo 5, todos os itens, são 32, 33, então a gente vai até o último, volta até o primeiro, toda segunda-feira a palestra é Bem-aventurados os aflitos. E ali a gente vai buscando ferramentas, vai buscando materiais, muito legais. Então aqui tem causas atuais das aflições. Kardec pontua, trabalha um pouquinho disso. Porque em alguns momentos parece que o vento sopra só em algum determinado lugar. A chuva pesada cai em algum lugar para algumas pessoas, parece. Então, por que será isso? De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou, se preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente e outras fora dessa vida. Então, como já falei para vocês já sabem, né? Nós somos espíritos, ora encarnados, ora desencarnados. Se nós fôssemos fazer uma conta de quantos encarnados, quantos desencarnados há aqui hoje no nosso ambiente, nós teríamos uma quantidade muito superior de espíritos, ou seja, seres que não têm o corpo, não têm essa ferramenta que toca nas coisas materiais, mas que estão aqui buscando informações. E essas vicissitudes, essas situações, essas dificuldades, elas geralmente são decorrência de alguma ação nossa, do presente ou do passado. Tem algumas coisas que realmente a pessoa não fez nada nessa vida para que isso acontecesse, mas não quer dizer que ela não tenha feito numa outra encarnação sob sua própria responsabilidade. Então, o Kardec continua aqui. Remontando-se à origem, a origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que os suportam. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas da sua imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição? Ou seja,
são ações comuns que qualquer um de nós sabe perfeitamente o que acontece no terreno vizinho. Porque muitos de nós, no nosso grau, no nosso nível evolutivo, acabamos olhando e reclamamos porque a fila do lado anda mais rápido, porque a grama do vizinho é mais verde. Por quê? Porque o nosso olhar está muito focado, como foi lido na mensagem, os olhares, as pessoas, as companhias, tanto as espirituais quanto as físicas, olham cada ação nossa. Cada ação nossa é passada pelo crivo de alguém, especialmente pais e filhos. Quantas doenças, continua Kardec, quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles desenvolvessem os germes do orgulho e do egoísmo, e da tola vaidade que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Ou seja, aqui também há um grande movimento feito por Deus, especialmente para as mães, mas para os pais também, em que Ele traz uma criatura que Ele ama muito e coloca nos teus braços. Cuida, orienta, ampara, auxilia, faz o que estiver ao teu alcance. Só que muitas vezes, muitos de nós preferimos dar um aparelho quadradinho assim, cuida dele para mim. E aí, talvez as informações que essa criança venha colher da internet não são as mesmas desenhadas por Deus para que aqueles pais fizessem. Elas são um pouquinho diferentes. E aí, talvez ali a criança vai aprender alguns palavrões, vai ficar um pouco mais acesa, um pouco mais ansiosa. Por quê? Faltava naquele momento que o pai desligasse também o seu aparelho, que a mãe desligasse o seu aparelho e fossem conversar, fossem contar histórias. Eu lembro da minha avó contando histórias para mim. É tão legal, claro, o macaco que subia na árvore, não sei o quê. Hoje não tem mais isso. Hoje não tem mais essa proximidade do pai com o filho, da mãe com a filha. É uma coisa um pouco mais fria, um pouquinho mais distante. Mas será que foi isso que Deus pediu para nós fazermos? Então essa é uma questão que cabe a nós analisarmos, porque a doutrina, ela vem nos dar ferramentas para as nossas ações. Ela não vem obrigar a nada, não vem exigir nada, mas como disse Paulo de Tarso, ela espera tudo. Uma vez que você recebe informações, que essas informações se transformem em ações boas, saudáveis, para que as pessoas à sua volta, aquelas que ficam vigiando os teus passos, digam: olha só, a pessoa está mudando, a pessoa está sendo uma pessoa melhor. E aí, como falei ali no comecinho, só para a gente ter uma noção, a gente já descobriu que somos espíritos, certo? Mas se eu sou um espírito, por que eu volto para a Terra? Por que esses caras que estão aqui, que a gente não vê, estão se preparando para daqui a pouco voltarem? Eu me recordo até de um movimento feito pelo Chico durante mais de ano, em que ele fazia estudo do Evangelho na sua casa espírita, na qual ele participava, sozinho. Só ele. Quando fez mais ou menos um ano, ele conversou com o Emmanuel e disse: seu Emmanuel, acho que não tem por que eu estar fazendo estudo sozinho. Aí o Emmanuel disse: Chico, vou te mostrar alguma coisa. E movimentou a visão do Chico
a ponto de que ele percebesse quantas criaturas estavam ali assistindo o estudo que ele ministrava. E depois ele mesmo conta que viu muitas daquelas criaturas vindo no colo de alguém. Ou seja, era um preparo, era um aprendizado de como se portar na próxima encarnação. Então esses caras estão próximos a nós. Às vezes, eu não sei se aqui eu já falei, mas às vezes aquela criatura que se aproxima de nós, que você chama de obsessor, na verdade, ele é alguém que tem gostos e pendores semelhantes aos seus, senão ele não estaria próximo a ti. Ou seja, o que você pensa, como você age, você atrai. E atrai por semelhanças. Vamos supor que uma pessoa alcoólatra tenha desencarnado, só para dar um exemplo, tenha desencarnado com um problema alcoólico sério. Tanto é que ele morreu, matou o corpo dele, tanto beber. Ele está louco para tomar alguma coisa. Ele vai se aproximar de alguém que não bebe? Não. Agora, se ele encontrar alguém que está com a sede de uma cervejinha, de uma caipirinha, de não sei o quê, ele vai dar uma enfatizadinha, vamos tomar hoje? De repente a pessoa lembra, poxa, um golinho, né? Ia ser bom. E ali, ó, ele também se delicia com aquilo. Então, se você descobriu que em algum momento tem alguém próximo, dá uma vigiada nos teus pensamentos. Dá uma cuidada se você está fazendo orações. Pensa o que você está pensando. Analisa quem você é, o que você quer. Porque de repente ali você está atraindo criaturas como se a sua porta estivesse aberta para entrar qualquer criatura que estivesse passando pela rua. Se nós somos espíritos, então, diz o Kardec na questão 132, qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Tem que ter uma lógica, né? E aí os espíritos nos deixam claro, Deus lhes impõe a encarnação a fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é missão, para uns é expiação, para outros missão. Mas para que alcancem essa perfeição, têm de sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso é que está a expiação. Todas as vicissitudes. Ou seja, as coisas que acontecem não são por acaso. Elas são ferramentas de ação futura. Então, muitas vezes a gente reclama de alguma dor, mas aquela dor talvez possa ser a dor do parto de uma criatura mais fortalecida, mais convicta, mais disposta. E não para um instrumento de castigo. Ah, Deus quer me castigar. No livro O Homem Sadio, Joseph Gleber fala sobre a saúde, mais ou menos assim dentro de uma visão da doutrina espírita, que diz assim, saúde é a real conexão criatura e criador. E a doença é o contrário momentâneo de tal fato. Mais ou menos nesses termos, eu me lembro de uma conversa feita com um expositor espírita, que é um repórter, André Trigueiro. Ele foi entrevistar o padre Fábio de Mello. Não sei se vocês conhecem o padre Fábio de Mello, acho que não conhece, né? Ninguém conhece aqui. Ele, não sei se vocês sabem, mas ele passou por um processo de depressão, assim, uma complicação bastante grande, né? Pensou em suicídio, como o Divaldo e tantos outros, porque tem horas que parece que a coisa está tão difícil que você não encontra saída. E o André chegou para ele no momento em que havia desligado os microfones e tal, né? E perguntou, padre, agora, uma visão aqui religiosa, para entendimento, eu vou lhe perguntar, onde estava Deus no momento mais difícil da sua prova? Ou seja, naquele momento em que ele estava num desespero completo. Padre, onde estava Deus para ti?
Aí o padre encheu os olhos de lágrimas, olhou para o André e disse: André, Deus estava no mesmo lugar. Eu é que me afastei dele. Então, é isso que o nosso amigo comenta aqui no livro O Homem Sadio. Ele diz que a desconexão nossa com relação ao Criador gera problemas, gera dificuldades. Mas como é que eu me conecto com o Criador? Como é que eu me aproximo do Criador? Uma das formas é a oração. Outra forma é o outro. Qualquer outro vale, porque todos os outros, inclusive esses que a gente não vê aqui, são filhos de Deus. Então, quando você se aproxima deles, e aí o que eu ia dizer, eu aprendi em reuniões mediúnicas, há muito tempo já, estou tentando praticar, obviamente, que aquela criatura que fez muito mal, mas fez muito mal, e hoje está trabalhando para fazer muito mais mal, ela está tão ferida, ela está tão doente, que se ela recebe, e muitas vezes acontece, se ela recebe um abraço de uma mãe que o procura há muito tempo, essa criatura verte pérolas de luz quando fala. Toca-nos o coração, e aí você diz, nossa, é um filho de Deus, é alguém que ama, mas é alguém que estava muito ferido. Então eu não posso tratar as pessoas que estão numa situação difícil como algozes complicados, porque eu também sou. Eu não posso julgar ninguém, porque se nós somos espíritos, se nós somos cristãos, nós vamos lembrar do Cristo, que disse, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Só que nós vivemos com pedras nas mãos. Todo aquele que pensa diferente de nós, numa religião diferente, num país diferente, às vezes a gente tem uma certa repulsão. Mas é filho de Deus, não importa de onde ele venha, importa é que Deus o ama. Então, até nós poderíamos trazer aqui também, até anotei aqui legal, e vou ler, que está nesse mesmo livro. Chico Xavier trazia o corpo coberto de enfermidades e o coração pacificado em Deus, harmonizado em sua proposta e sua missão. Já Hitler, pegando os extremos como exemplo, trazia o corpo aparentemente saudável e a alma desarmonizada, desconectada com seu papel do universo no movimento evolutivo. Então vejam como há, às vezes, diferenças naquilo que a gente pensa que é uma realidade. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, chamado Perdão das Ofensas, tem uma expressão daquele que fora o Paulo das cartas. Agora ele vem na doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo, e assina como Paulo o apóstolo. E ele nos diz, perdoar aos inimigos é pedir perdão a si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhe prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Não ouvides que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Ou seja, qual a consequência do perdão? Qual a consequência da oração? Qual a consequência da irritação? Ou qual a consequência dos excessos? É algo que a gente tem que pensar. A gente tem que analisar. Porque quando eu analiso, eu começo a encontrar ferramentas para vencer algumas dificuldades. Eu costumo brincar em algumas ocasiões, em algumas vezes, que eu carrego aqui um leão, uma onça. Só que essa onça, esse leão, só vai comer o que eu quiser, a hora que eu quiser. Não posso estar alimentando, porque senão a cada instante eu quero alguma coisa.
Se tu está próximo de alimento, gente, dá aquela vontade de estar consumindo, de estar bebendo, de estar, sabe? E também dá uma leseira de não gastar nada. Então, é legal que você comece a perceber o seu organismo, porque ele é uma ferramenta sua para você levar por muito tempo. Não sabemos qual é o tempo, mas é importante saber. E quando você perdoa, por que você vai perdoar? Porque primeiro você se ofendeu. Se não tivesse se ofendido. Por exemplo, você está no trânsito, e isso acontece muito hoje, né? Você está no trânsito, por qualquer motivo, uma pessoa lembra das 3 últimas encarnações da outra. Nem conhece, mas já lembra. Lembra dos seus parentes, aquela coisa toda, né? Mas se é uma pessoa próxima, alguém de dentro de casa, e que te diga uma palavra assim, pouquinho distorcida. Nossa, como você está. Aí você bota a palavra que você quer. Aquilo gera um problema que às vezes pode levar uma década para ser resolvido. Porque a palavra, quando ela sai, ela não pode voltar. Às vezes a pessoa se arrependeu, mas já disse. Mas você fica lá, você disse aquela vez aquela coisa e tal. Então, por que isso acontece? Nós vamos buscar isso no livro Passos da Vida, de Irmã Sheila, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. Ela nos diz: se a presença de alguém te constrange a sofrer penosa impressão de mágoa, recorda que nas vibrações desequilibradas a te impedirem para a inquietude, jaz um ponto morto do sentimento, reclamando-te boa vontade para que se extinga a perigosa existência. Se a ofensa recebida foi impensadamente guardada por ti nas entranhas da alma, compelindo-te a lembranças aflitivas, não ouvides que fizestes um ponto morto, exigindo reajuste. Esses caras que estão aqui, que a gente não vê, eles estão cheios de pontos mortos como nós. Pontos mortos do sentimento. Coisas que nós trazemos guardadas. Porque se nós, às vezes nas conversas fraternas que a gente mantém na nossa casa, as pessoas trazem lá suas dificuldades. Ah, porque um dia o meu pai, porque um dia a minha mãe, teve uma época que não sei o quê. Ou seja, isso faz 1 década, faz 2 décadas, mas a pessoa carrega consigo aquela mágoa, aquele ódio, aquela fala. E alguns até fazem um movimento maior do que os seus obsessores, porque eles boicotam o plano divino. Deus diz, você vai ser feliz, e você diz, hoje não porque eu estou com raiva, hoje não porque eu ouvi alguém dizer que eu não seria feliz, que eu não conseguiria, e aí você vai boicotando o plano divino, porque, poxa, tá tudo legal, né? Não, hoje está chovendo, amanhã porque vai estar frio, depois porque a seleção ganhou ou perdeu. Gente, não é porque houveram questões externas que vão modificar a nossa maneira de ser. É porque nós colhemos informações boas e executamos em ações. Por exemplo, eu não sei se vocês lembram, mas quando Pedro teve um contato com o Cristo, ele era um cara duro, um cara um tanto quanto frio, assim, austero. E aí ele achava que não tinha erros, ele achava que ele conseguiria, ele achava que venceria qualquer coisa. Porém, aconteceu que um dia ele sentiu o erro, quando ele traiu, quando ele negou o Cristo. 3 vezes, para enfatizar bem que ele havia negado. Só que aquele movimento daquela alma, naquele momento, não foi um movimento em que ele ficou ali, poxa, não. Aquele movimento que foi iniciado na hora em que ele negou o Cristo pela 3ª vez, e que o Cristo passa por ele,
com o mesmo olhar de carinho que tivera desde a primeira vez. Aí ele de certo pensa assim, quem é essa alma ou essa criatura que me ama apesar das minhas deficiências? E aí ele olha para dentro de si e diz, nossa, eu também tenho dificuldades. E se não fosse esse erro, o Pedro não seria esse Pedro que nós conhecemos, esse Pedro que se ajustou, esse Pedro que se modificou, esse Pedro que foi um paizão para todos. Porque esse Pedro conheceu a dificuldade que ele possuía. Ele compreendera que ele também tinha falhas. E aí, quando você começa a compreender isso, você começa a respeitar as dificuldades dos outros. Porque nós que estamos aqui, nós não estamos aqui com aureolados, nós não estamos aqui com vestes nupciais brancas, não somos. Estamos em projeto, não é, Sérgio? Não é, Marina? A gente está aqui tentando projetar um amanhã melhor, mas ainda estamos com os pés enlameados. Nós aqui somos, na verdade, servidores vossos. Se vocês saírem daqui com algum incentivo, com alguma mudança, para nós já está valendo. Pô, que legal. Que legal que eu pude ser aquele que contribui, pelo menos com uma palavra de incentivo, para que a pessoa diga, nossa, eu posso fazer algo pela minha vida. Eu posso ser melhor a partir de agora. Porque não é outra coisa que Deus espera de qualquer um de nós, que você mude, que você encontre motivos para ser feliz, não para ficar triste, não para ter ódios, não para ter mágoas. No livro Caminho, Verdade e Vida, item 21, chamado Caminhos Retos, Emmanuel busca o versículo 6, que está narrado por João, e ele lhes disse, lançai a rede para a banda da direita do barco e achareis. Ou seja, é aquele movimento em que o Cristo faz quando chega perto dos discípulos e que eles tinham pescado a noite inteira e não tinham pego nada. Aí o Cristo disse, não, mas lança para esse lado. Não, mas não adianta, mestre. Quer dizer, nem conhecia que era o mestre, né? Joga de novo. Quando eles jogaram a rede novamente por insistência do Cristo, eles tiveram dificuldades para recolher a rede de tanto peixe que tinha. E aí, aquele movimento que o Cristo fez com eles, fez com que eles acordassem para uma outra coisa, para dizer, eu vos farei pescador de homens, não de peixes, de homens. Não foi isso que João, que Pedro e tantos outros fizeram? Eles começaram um movimento na vida. E aí diz Emmanuel, a vida deveria ser constituída por parte de todos nós rigorosa observância dos sagrados interesses de Deus. Frequentemente, porém, a criatura busca sobrepor-se aos desígnios divinos. Estabelece-se então o desequilíbrio, porque ninguém enganará a lei divina, e o homem sofre compulsoriamente na tarefa da reparação. Ou seja, às vezes, o que nós sofremos, o que nos incomoda, é aquele negocinho do GPS que está recalculando a rota. Era para você virar para a direita, você virou para a esquerda, eu vou e pronto. E aí tem que ter toda uma mudança de rota para você voltar para a direita que você tinha que ir. Então, isso gera o sofrimento, que é uma ação sua, só que ela tem que ser corrigida. O recálculo da rota dói, complica, prejudica. No Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 22, ele diz, a aquisição de valores religiosos é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Ou seja, se você busca esse conhecimento, se você busca informações e razões para ler, para estudar, para aprender e para transformar-se, esse é um caminho saudável e seguro na direção de Deus. Esse caminho é uma rota que te levará para ambientes saudáveis,
que te ajudará nos momentos difíceis, porque haverão chuvas, porque haverão violências, mas você saberá conduzir-se pelo conhecimento. Você saberá conduzir-se pela capacidade que sabe que possui. Porque muitos de nós não procuram vencer alguma coisa porque acham que não conseguem. Não se movimentam para estar, não dá, pois é, não consigo. Tem o capítulo 29 também do Verdade e Vida, contentar-se. Ele diz assim, está em Filipenses, capítulo 4, versículo 11, Paulo diz, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí Emmanuel diz a partir disso, a vertigem da posse avassala a maioria das criaturas na terra. Ou seja, eu tenho que ter. Eu tenho que comprar determinada coisa. E aí, às vezes aquela coisa é uma coisa um pouquinho mais cara do que coisas comuns. E a pessoa fica buscando afanosamente aquilo. Ela não aprendeu, às vezes, a contentar-se com o que possui. E talvez lá na frente ela até conquiste aquilo, só que ela quer no momento dela, não no momento de Deus. E aí o que há? O recálculo da rota de novo. Sofrimento. Sofrimento por não contentar-se com o momento, com a ação. Talvez nesse momento Deus não pede para você comprar. Deus pede para você olhar. Olhe, perceba, analise. Faça orações, se prepare. Me recordo até de uma situação que aconteceu, uma família, uma moça até na palestra estava contando, que uma filha de 13, 14 anos chegou em casa e disse, mãe, eu vou iniciar a partir de agora um movimento para ir para o Greenpeace, cuidar, salvar baleias. Aí a mãe disse, nossa filha, que informação legal, gostei, uma atitude muito legal, salvar baleias é muito legal, eu acho que... Mas que tal, filha, você começar arrumando a sua cama, arrumando o seu quarto? Porque você não vai conseguir resolver problemas de baleias se você não conseguir resolver problemas das tuas roupas que estão jogadas, do teu quarto que está uma bagunça. Ninguém ajuda outros grupos, outras pessoas, outros movimentos se não tiver orientações, se não tiver regras, se não tiver equilíbrio. Então, às vezes as pessoas querem fazer as coisas de forma atabalhoada, só que não conseguem ir muito longe, daqui a pouco se frustram, mas não se prepararam para o caminho. Se você fosse para o Catar, você ia como? Você ia com roupa quente ou fria? Roupa para inverno ou para verão? Se você não se informou e fosse só com um tipo, você ia passar dificuldade, porque à noite é frio, de dia é quente. Então, aonde você vai, o que você vai fazer, tipo, a hora que você desencarnar, que roupa você vai levar? Como é que você está se preparando? Porque a gente não sabe o dia que Deus vai nos chamar. Pode ser daqui a pouco. Não vou dizer que é amanhã, tá? Senão vai assustar alguém. Mas pode ser em algum momento que a gente está bem tranquilo, bem despreparado. Ei, vamos, sei, calma aí. Me lembro que um sobrinho meu veio correndo assim, numa estrada de meia, uma meia branquinha naquela sujeira, e disse, Davi, o que é isso? Ele, ei, calma aí. Bem pequenininho. É fulano lá que está me pegando no meu pé. Ah, então tá. Mas vejamos, às vezes a gente não tem calma para analisar, para perceber o que Deus quer comigo. Por que Deus me chama? Por que eu estou aqui? Será que eu estou com sorte? Será que eu estou com azar? O que eu estou fazendo? Aqui eu estou pulando alguns trechos, já porque o nosso tempo correu, e vou contar-lhes uma história. Alguns já devem ter ouvido a história de um velho carpinteiro. É um senhor que estava cansado do seu trabalho, já faziam 35 anos. Ele não aguentava mais fazer casas.
não aguentava mais pregar, serrar, tirar esquadro. Disse, olha, não aguento mais. Chegou para o dono da empresa e disse, amigo, não quero mais trabalhar. Eu quero ir embora, quero descansar. E o dono da empresa, que era seu amigo há 35 anos, disse, poxa, nós estamos com um problema, porque eu tinha prometido mais uma casa. E eu confiaria essa tarefa só a você. E o moço ficou com um problema, disse, poxa, mas tudo bem, eu faço a casa para você, em respeito aos nossos 35 anos de amizade. E o velho carpinteiro começou aquela função com preguiça, com má vontade. Assim, sem ânimo algum. Não tirou esquadros, medidas da maneira como ele era acostumado, como ele era zeloso em cada ponto, em cada cuidado, desde o teto, a parede, o forro, a telha. Ele fez uma casa mais ou menos no tempo. Olha, eu não aguento mais fazer casa, vou fazer essa última aqui. Quem for morar nela, não estou nem aí, nem conheço. E o movimento aconteceu. E ele conseguiu terminar a casa. Para fechar a porta, ele teve uma certa dificuldade, porque a porta rangia embaixo. Era nova, mas enfim, ele não conhecia a pessoa. Chegou com a chave e foi entregar para o dono da empresa. Ó, encerrei a minha última casa, agora eu vou descansar. O dono da empresa disse, amigo, nós temos 35 anos de ação, de movimento. Eu fico muito agradecido por tudo que você fez por mim, pela minha empresa e pelos meus clientes. E eu queria te dar um presente. Essa casa é sua. Então, naquele momento, o velho carpinteiro teve um problema. Disse, poxa, eu construí tantas e quantas casas maravilhosas para pessoas. Quando eu estava construindo a minha casa, eu construí isso. E eu vou morar nisso. Eu vou ter que refazer boa parte do que eu fiz. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós estamos planejando a casa em que iremos morar. Como é que nós estamos cuidando dela? Como é que nós estamos regando as plantas que nós iremos colher amanhã, no futuro? Então, pensemos nisso. Porque todos nós temos semeaduras e todos nós teremos colheitas. Conversa firme, Cornélio Pires. Assunto de salvação. Em carta você me pergunta, meu caro Juca Assunção, que posso dizer agora no assunto de salvação? Sinceramente, meu caro, sua consulta me aperta. Indagação desse naipe exige resposta certa. Acreditava em menino de pensamento simplório que os mortos encontrariam céu, inferno e purgatório. Crianças mortas no berço, segundo o mestre Corimbo, ficariam resguardadas num lugar chamado limbo. Muito mais tarde, homem feito, fui espírita de fé. Acreditava no além sem percebê-lo como é. Agora posso falar sem a palavra talvez. Outro mundo é qualquer mundo depois do que a gente fez. A pessoa vai agindo, consciente ou inconsciente, sem o corpo encontra logo o que carrega na mente. E o Chico de Tatuí viveu servindo a Jesus, hoje colhe os sofredores em grande mansão de luz. Dedicou-se ao bem de outros, Dona Cocota Clemente, no além só se vê feliz, sendo mãe de muita gente. Você conheceu comigo, Dona Chiquita Rosenda, Solvina, depois de morta, vive agarrada à fazenda. Desencarnado Jovino, que viveu de pinga e caça, é sempre visto onde tenha tiro de chumbo e cachaça. Era agressivo e isolado nosso amigo Otino Gama, depois da morte só pede garrafa, silêncio e cama. Caso triste o que encontrei na gulosa Gabriela, sem corpo só se vê à frente, fogão, quitute, panela. Trocou família por pesca nosso ninho penharol, deslanchou do necrotério buscando vara de anzol. No baralho foi-se a vida de quinquim de cabriúva, hoje só pensa em jogar, seja no sol, seja na chuva. Há dias encontrei na roça o avarento João Ribeiro, ele agora junta pedras pensando contar dinheiro. Salvação, a lei demonstra.
tanto no além quanto aqui. Cada um vive onde está, com o que está dentro de si. Pense no bem, faça o bem. Não se engane, caro irmão. Céu, inferno, purgatório começam no coração. Obrigado pela atenção de todos e que Jesus nos inspire.